Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Legal, então agora vamos lá, né? Nossa terceiro vídeo da série Birra. Bom, algumas dicas que eu coloquei aqui, elas não são regras, né, de maneira nenhuma, são alguns apontamentos, são algumas reflexões que eu coloquei, que eu acho que são importantes, que traz um pouco a ideia dessa educação mais positiva, né, não violenta. E vocês aí dentro de casa, cada um tem também o seu momento de refletir, de pensar, né? A primeira dica de todas é óbvio, né? Observe essa criança, né? Por que que ela tá fazendo a birra? Por trás de toda a birra tem um motivo, né? O que que essa criança tá querendo me dizer? Em primeiro momento, vamos pensar nas questões físicas, né? Essa criança tá com sono, ela tá cansada, ela tá com fome, ela tá irritada, né? Você saiu com ela, você tá o dia inteiro com ela na rua, ela comeu um monte de coisa que não foi legal, que não teve uma refeição direito. Aí ela tá já 9, 10 horas da noite, essa criança tá cansada, ela tá esgotada, ela não aguenta mais. E aí ela tem o direito ali naquele momento de fazer uma birra, de te dizer, poxa, para, eu tô cansado, eu quero voltar para casa, quero meu canto, tô com fome, eu tô querendo dormir, eu tô querendo descansar, né? Então, às vezes muitos pais não observam, né? Eles exigem muito daquela criança, principalmente as crianças que são menores, né? Que tem um tempo aí é importante para ela essa rotina da casa, o cantinho dela, o mundinho dela, os brinquedos dela, né? Então, às vezes a gente exige muito dessa criança e aí culpa a criança de que ela tá fazendo birra, que ela é chata, que ela não faz. Mas peraí, né? E aí, você também não tá exigindo muito dessa criança? Então, primeiro momento pensar, será que essa criança tá com fome? Será que ela tá cansada? Será que ela tá irritada? Será que ela tá doente? Né? Às vezes a criança tá gripadinha, tá com dor no corpo, mas ai, não, mas tenho que ir, vamos no shopping, vamos sair, vamos. E cuidado com isso, né? Então, em primeiro momento, observa essa criança. Você observou, você já viu, não tem nada físico, não tá acontecendo nada, é simplesmente uma birra, é simplesmente, ela viu um brinquedo que ela quer muito e ela tá se jogando e ela quer gritar e ela quer, ela tá chorando e tá inconsolável, então é uma questão somente de comportamento, uma questão somente emocional. Então vamos entender por que essa criança está fazendo essa birra. Aí é hora da gente pensar na gente, né? Será que em todo momento que ela faz essa birra ela ganha? Por que ela está fazendo essa birra? Né? Ou ela recebe esse não quando ela faz a birra, quando ela, é só simplesmente um momento onde ela quer realmente muito aquele brinquedo e por isso ela está chorando, né? Então vamos observar primeiro essa criança e o que tem por trás dessa birra. Né? A outra coisa é observar a gente mesmo, né? De novo o que eu falei, como a gente reage, como que a gente tá trabalhando essa birra com essa criança, trabalhando esse limite com essa criança, né? O que eu tenho ensinado para ela? Será que eu estou ensinando que ela prontamente ela vai ser atendida em tudo? Ou será que ela não está sendo atendida em nada, né? Eu estou sendo tão autoritário que essa criança não está tendo o direito de ganhar absolutamente nada, né? Ou será que às vezes esse pedido, né? Eu sempre falo que tem alguns pedidos das crianças que são negociáveis e outros que não são negociáveis. Isso é uma outra dica também. Algum pedido, por exemplo, né? Você tá ali terminando o jantar, mas você já tá pedindo para ela sentar à mesa e falta 5 segundos para terminar o desenho que ela tá assistindo, que ela quer muito. Será que isso não é hora de abrir mão? Tudo bem, ok. Então, termina o seu desenho e aí você logo vem sentar aqui à mesa com a gente, né? O outro pedido, não, né? Os pedidos que eu falo que não são negociáveis são pedidos que geralmente colocam a criança num risco, né? Então são pedidos onde vai haver risco para a vida dela, onde vai haver risco para alguém, onde vai afetar a vida de uma outra pessoa, né? Ou algo que não é legal, né? Então, ela tem 2 aninhos, mas ela tá querendo brincar com a faca da cozinha que é deste tamanho. Mas ela quer tanto, então eu vou deixar ela brincar um pouquinho. Poxa, peraí, né? Então, são pedidos que não são negociáveis e são pedidos que são negociáveis, né? Você que dentro dos seus valores, né, da sua educação e do que você está querendo para sua criança, você vai ver como é que você vai adequar essas coisas, o que vai ser negociável, o que não vai ser negociável. O importante é a gente deixar algumas coisas negociáveis, mas deixar muito claro também para a criança, isso é uma outra dica, deixar muito claro para a criança o que é
que pode e o que não pode, né? E assim, algumas vezes eu vou negociar, mas não é toda hora que eu vou negociar, senão eu caio nos pais permissivos, né? Ou então também, não, nenhuma regra é negociável, isso também, né? Puxa vida, calma, não é assim, a vida não é dessa maneira, a vida também tem a sua certa flexibilidade e a criança tá vivendo dentro desse mundo, né? Uma outra coisa é a gente pensar assim, na hora que a coisa tá pegando fogo, primeiro lugar, gente, se acalme, né? Porque a gente perde a cabeça, a gente fica extremamente cansado também, né? Às vezes, e nessa hora é a hora que vai vir aquele modelo que a gente não quer. Então, de repente, eu tô lá uma semana tentando fazer essa educação positiva, conversando, falando, tendo paciência, e aí na hora do nervoso eu boto tudo a perder e começo a gritar, começo a xingar, bato na criança, boto ela de castigo, xingo, grito. Quer dizer, coloquei tudo a perder e depois essa culpa vai cair em cima de mim. Puxa, olha que droga, fiz isso, fiz aquilo, né? Mas e aí, né? Então nessa hora também é a hora da gente poder se acalmar. Então tá vendo que vai perder o controle, que tá irritada, que tá nervosa, sai de perto, né? Vai contar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Vai dar uma volta, vai no banheiro, lava a cara, né? Algumas pessoas falam, pega lá um travesseiro, vai lá pro quarto, esmurra, dá um chilique lá, xinga. Esses dias escutei uma história tão engraçada, tão bacana, porque acho que funciona, né? Vai pro banheiro, grita lá dentro da privada, depois dá descarga e manda embora, né? Porque aí aquilo saiu, uau! Então primeiro eu tiro essa carga ruim, essa energia ruim e jogo para fora de alguma maneira. Depois que eu me acalmei, aí eu vou lá conversar com a criança, né? E a mesma, por quê? E nessa hora você tem que dizer para ela, olha, eu tô nervosa, eu tô chateada, não tô gostando do que você tá fazendo, né? Aquela regra vale muito, não é dizer eu não gosto de você, né? Sempre deixar muito a criança com a regra, olha, eu não estou gostando do que você está fazendo, não é que eu não gosto, né? Eu não estou gostando do que você fez para a mamãe está brava com o que você está fazendo, não é? Eu não gosto de você, eu odeio você, você é menina feia, isso não é legal, né? Porque isso você está destruindo a autoestima da criança e não está atrelando, e aí sempre a criança, num momento como esse, ela sempre vai achar que a culpa é toda dela, ela já sozinha, ela já faz essa, né? Ela já reverte essa situação para ela. E se você continuar com isso ainda, com o dedo apontado e dizendo, você é feia, eu não gosto de você, eu não gosto, e aí piora mais ainda a situação. Então, eu não gosto do que você está fazendo. E converse com a criança, diga para ela, e aí sim é hora de você colocar a regra, o combinado que você fez com ela, sempre relembrar, olha, a gente já não combinou que ia ser assim, assado, e que você não ia fazer, a mamãe não gosta quando você faz isso, né? Então vamos conversar, como é que a gente combinou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, né? E aí vamos trabalhando e vamos conversando com a criança nesse sentido. Uma outra coisa é assim, o momento que a criança também perdeu o controle, que ela tá gritando, que ela tá esperneando, que ela tá fazendo aquela birra gigantesca, não adianta. Isso funciona com as maiorzinhas, as pequenininhas não vão, né? Você não vai conseguir conversar muito, porque a criança, ela sai um pouco, né, desse mundo racional e ela meio que se descontrola mesmo. Então, com os pequenininhos é legal a gente até segurar mesmo, não é espancar, não é chacoalhar, não é isso, mas segura para poder conter, para poder falar para ela, para, respira, acalma, né? Dá aquele momento e aí a gente vai falar. E com as maiorzinhas a gente consegue ir falando e dizendo, olha, para, não dá para chorar, mantenha calma, mantenha a voz baixa, o tom de voz é o mesmo, quanto menor o seu tom de voz, melhor, porque a criança vai ficar interessada em querer saber o que será que ela tá falando, uma hora ela para de chorar e ela começa a escutar, né? E você mostrar para ela que também nessa hora de descontrole ela precisa manter a calma, ela precisa voltar ao normal, né? E dizer para ela que enquanto ela tá chorando, enquanto ela tá gritando, você não vai conseguir conseguir ouvir o que ela tá falando, você não vai entender nada, e chorando ninguém vai conseguir conversar, então se acalma, respira, para de chorar, a hora que você parar de chorar, a gente vai conversar, explica o que tá acontecendo, não adianta ficar gritando que eu não vou ouvir, né, e aí você vai trazendo essa criança para a realidade de novo, para botar pé no chão, né, uma outra coisa que eu sempre falo também,
se você tiver a chance de tirar a criança, né, do meio do público, né, às vezes ela tá fazendo aquilo de propósito, porque ela percebeu que ela te deixa irritada, porque você vai passar vergonha na frente de todo mundo, e ela quer aquilo de qualquer maneira, então ela tá acostumada a dar um show, então ela vai dar aquele show ali na frente de todo mundo. Então, tirar o público também na frente da criança também é muito, é bom para você e é bom para ela, né, porque você vai estar mais calma, você vai conseguir também conversar de uma maneira melhor com a criança, e aí acaba também aquele show e a criança percebe que assim, puxa, vamos falar sério ali. Então, conseguir sair dela, com ela do meio de todo mundo, ir para um canto reservado, conversar com ela com mais calma, se acalmar a criança também, e aí poder travar algum diálogo, combinar alguma coisa com ela, isso também é bacana, é bem legal. Uma outra dica legal também é a gente poder fazer, como eu estava dizendo, que a criança tem que fazer parte do processo da educação. Às vezes funciona duas opções para ela, mas tem que ser duas opções, né? Em qualquer situação, duas opções que seja legal para você, que você consiga fazer, né? Cuidado também, dá alguma opção que daí não existe, que é muito irreal, né? Fala para a criança, ou você vai sair comigo ou você vai ficar trancado dentro de casa. Você não vai largar ela trancada dentro de casa, né? Então, para que dizer uma coisa que não vai funcionar, que não vai cair, né? Então, esse mesmo exemplo que eu dei. Bom, então se você vai sair e ela precisa ir, ela precisa pôr. Bom, então você vai comigo. Isso não é negociável, não tem como. Você vai ter que ir comigo porque eu preciso sair, você precisa ir comigo. Então eu dou duas opções para você. Ou você vai com aquela roupa legal que você gosta, ou então você vai com a roupa que eu tô querendo dizer, que eu tô querendo que você coloque, né? Aí em geral ela fica um pouco mais animada. Ah, que legal, eu quero pôr aquela roupa, tal. Ah, então tá bom, então eu vou. Aí ela vai e se anima a fazer alguma coisa. Então, sempre duas opções negociáveis para o tamanho da criança e para o seu interesse, algo que você consiga que essa criança faça aquilo que você está precisando que ela faça, mas que também não prejudique, né, todo o andamento, e nem você e nem aquilo que você está dizendo que vai acontecer. Tem que acontecer, né? Isso é outra regra, essa é outra dica que todo mundo sabe, né? Quando você negocia, quando você combina com a criança, aquilo tem que ser viável, né? E aí não dá mais para a gente ficar voltando atrás a todo momento, senão você dança, né? Quando vai dizer o não para essa criança, né? Assim, diga o não de uma maneira firme. Eu já falei isso, né? Assim, não diga esse não, não precisa gritar, não precisa esgoelar, não precisa espernear, não precisa dar chilique, não precisa nada, né? Você precisa em primeiro momento, estar segura com você que não é esse. Por que eu tô dando esse não? Eu sempre brinco com as mães, assim, no sentido de, imagine o seu filho agora, se você não tá gostando do comportamento dele agora, se você não estiver segura com esse não, se você não começar a colocar esse limite, se você não começar a colocar esse não, imagina ele daqui 5, 10 anos, né? Isso vai vir numa intensidade cada vez maior, 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 maior. Então, se você não tá gostando do comportamento dele hoje, se você não conseguir começar a mudar esse comportamento agora, imagina o que vai virar essa bola de neve lá na frente, né? Então, por favor, diga esse não quando você tá segura, ciente, pensa sempre assim, eu tô melhorando, é para o bem dele, é para o desenvolvimento dele, eu quero que lá na frente ele consiga conviver socialmente com as pessoas, que seja uma criança agradável, que seja uma criança onde eu posso ir em qualquer lugar, que me obedeça, que saiba as regras, que saiba os limites. Então tem muitos porquês aí atrás que a gente precisa trabalhar com a gente mesma, né? E na hora de dizer o não, a gente diga de uma maneira firme. De novo, abaixe no tom, na altura da criança, olhe nos olhos, converse com ela, diga esse não de uma maneira bem firme. Se isso estiver muito seguro dentro de você, a criança acolhe, né? Acata esse não rapidinho. Ela percebe que aquilo realmente é sério, né? Que a mãe não tá brincando e que a mãe não vai negociar mais nenhuma coisa com ela, né? Outra coisa que a gente pode usar também, assim, algumas historinhas, né? Algumas livros, vídeos. Hoje em dia a gente tem um monte de coisa, um monte de recursos que a gente pode usar, mostrando para ela, né? O quanto não é legal ela fazer aquele escândalo. Tem a historinha do menininho que foi mal educado, que ninguém queria brincar com ele, enfim, né? Tem um monte de coisas que acho que a gente pode usar também para ajudar mais ainda a mostrar para a criança qual é a maneira saudável, como que ela tem que estar
sendo, se comportando, enfim, né? Castigo, recompensa, gente, apanhar, essas coisas todas, é lógico, em alguns momentos tem hora que a gente perde a cabeça, que a gente não consegue, que acontece, que sai alguma coisa como essa, mas o importante é que isso não pode virar regra, né? Principalmente a questão das recompensas, né? A gente tem muitos pais que assim, o tempo inteiro, se você fizer isso pra mim, você ganha um brinquedo. Se você for em tal lugar, se você ficar bonzinho, você ganha um doce. Se você, né? E aí a criança entende, o problema é exatamente esse, né? Entenda que você está escrevendo a cartilha de vida do seu filho, né? É você que está dizendo para ele como é que o mundo funciona, como é que você gosta que o mundo funcione. Então, se você está dizendo para ele que para ele fazer qualquer coisa ele precisa ganhar uma outra coisa, então ele só vai fazer se ele ganhar alguma coisa. E aí o feitiço vira contra o feiticeiro uma hora. Chega uma hora que a criança ela pega a rédea disso e ela começa o tempo inteiro. Só vou fazer se você fizer isso. Eu só vou fazer se você me der, eu só vou não sei o que se você... E aí o pai e a mãe se vê ali perdido, sem saber como reverter essa situação. E a criança não faz mesmo, né? E ela testa, e eu sempre brinco que a criança tem muito mais paciência, tem toda a paciência e todo o tempo do mundo do que a gente tem. Então a gente perde o cabo de guerra o tempo inteiro. E aí a gente não sabe como reverter. Então cuidado, primeiro porque você está ensinando a criança a fazer isso, né? E segundo, porque ela vai virar esse jogo contra você uma hora ou outra, e aí você não vai gostar do resultado disso, né? Então, assim, e para terminar, gente, assim, leva tempo, né? Educar não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, ela é complexa, ela é dia a dia, ela é momento a momento, a gente está sempre se debatendo com os nossos valores, com a nossa educação, com o que a gente acha certo, com o que o vizinho falou que acha certo, com a palestra que eu ouvi de não sei quem, com o livro que eu li de não sei quem, e aí como é que eu faço, como é que eu ponho? O problema é assim, a gente não tem que ficar juntando um monte de teoria, um monte de coisa, né? E tentar ficar aplicando. Foi o que eu disse lá no meio, assim. Vamos pensar primeiro o que faz sentido para mim. O que é que está acontecendo com a minha relação com a minha criança, né? Como é que tá esse jogo? Como é que tá essa comunicação? O que eu tô mostrando para ela? O que eu tô ensinando? O que ela tá me mostrando de volta, né? Porque o comportamento que a criança tá atuando, ela justamente ela tá espelhando uma coisa que tá dentro de mim, né? Uma coisa que eu acredito, que eu devo ter ensinado para ela em algum momento. Então, nossa, mas será que eu ensinei ela a fazer isso mesmo? Gente, mas eu não sou assim, não. Mas em algum momento ela entendeu isso, né? Então, o que será que está acontecendo? Será que eu não sou mesmo? Será que eu não ensinei mesmo? Será que isso não é mesmo de alguma coisa da nossa relação aqui? Bom, então não estou gostando, então vou mudar. Como é que eu vou mudar, né? E aí serve a gente refletir sobre todas essas dicas, sobre as coisas que a gente está lendo, sobre os vídeos que a gente está assistindo, e aí a gente vai tentando colocar em prática, e lembrando que assim, cada casa é uma casa, cada universo é um universo, cada criança é uma criança, né? E você também está em constante mudança como pai e mãe, e a criança mais ainda, porque ela ainda está se desenvolvendo, ela ainda está criando o seu mundo, ela ainda está absorvendo todas as coisas, ela ainda está experimentando, então tudo para ela é algo que é novo, né? Ela está trazendo, ela tá juntando as ferramentas dela para um dia, quando ela crescer, quando ela for adulta, ela também colocar tudo isso em prática, né? Então, uma outra coisa assim, para finalizar, é importante dizer que nada é para sempre, sabe? Tudo a gente pode mudar, tudo a gente pode reverter, né? Eu acho que a melhor coisa é a gente ser honesta e ser sincera com a criança, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, por que não pedir desculpa, né? Por que não falar para ela, olha, desculpa, deu errado, não queria, né? Fiz isso, puxa, a mamãe te bateu, mas não era para ser assim, eu perdi a cabeça. Olha, tá vendo como não é legal quando a gente perde a cabeça? Então, vamos mudar, vamos fazer de um jeito diferente. A gente combinou que a gente ia conversar, então daqui para frente, quando a mamãe perder a cabeça, você fala para mim, e aí a gente conversa, né? Vou procurar me acalmar, desculpa. Então, assim, é uma relação
bonita, tem que ser bonita e tem que ser um canal de comunicação que tem que estar sempre aberto, né? Então, primeiro lugar, coragem, né? Segundo lugar, paciência, né? Em terceiro lugar, perseverar. Tem que continuar, tem que ser uma tarefa diária, todo dia é um pouquinho e todo dia a gente conquista, mas é muito valioso quando a gente percebe que a criança acolheu e que ela tá, enfim, né, se mostrando daquela maneira que a gente trabalhou tanto para que ela fosse e ela tá mostrando isso, né? Então é isso, gente. Que legal, assim, que bom ter podido conversar com vocês, ter podido trazer um pouquinho desse universo, né, do universo infantil aí.